Então, dentro desse contexto, vamos iniciar com o primeiro caso, é um caso de abscesso hepático, algumas dicas para vocês, né, desse caso, que foi uma paciente feminina, de 31 anos, internada com quadro de pancreatite aguda biliar, ela tinha um passado de colestectomia, realizou ainda na internação uma CPRE para retirada de cálculos, ela evoluiu com um quadro de febre, dor em flanco direito, associado a uma leucocitose e uma PCR razoavelmente aumentada. Ela fez uma colangio-ressonância e realizou nova colangio-ressonância. Então, são duas colangio-ressonâncias, uma eu só vou passar o laudo para vocês e a gente vai estudar e discutir a segunda colangio-ressonância, que é a que traz a informação dos abscessos. Então, só para contextualizar, a primeira colangio-ressonância demonstrava algumas alterações que são importantes para o nosso raciocínio. Então, vamos lá. Parênquima hepática de impregnação heterogênea, pelo contraste, sobretudo em fase arterial. Isso é um distúrbio perfusional. Isso aí pode estar com alteração, qualquer processo inflamatório infeccioso, até a própria pancreatite dela podia estar dando isso, tá? Dilatação das veias biliares intraestrepadas, hepatocolético médio 1,7, lembrando que o valor até onde a gente estabelece no paciente não colestectomizado, ideal de calibre é de 0,6, tá? Com sinal heterogêneo por lama biliar e cálculos, dominantes na sua metade inferior. Discreto espessamento e realce das paredes das veias biliares, um pouco mais evidente no hepatocolético, corroborando a possibilidade de alteração inflamatória infecciosa hepatobiliar. Lembrando que o cálculo, gente, sem a necessidade de ter infecção, só por inflamação de passagem do cálculo, ele pode alterar a parede do colédoco. Geralmente, nesses casos, a alteração de espessamento e realce é distal e é junto à papila. Você ter toda a via biliar com espessamento e impregnação e alteração perfusional de parênquima hepático, você tem que abrir o leque para situações infecciosas associadas, especialmente aí no contexto de colangite, tá? Então, além disso, tinha as alterações de pancreatite, né, que a gente colocou, né, e uma impressão, né, que resume, eu sempre coloco isso no contexto do meu laudo, né, uma impressão diagnóstica, onde a gente resume as alterações principais, tá? Que eram alterações inflamatórias no fígado, alteração na via biliar e os sinais de pancreatite sem necrose. Então, vamos inicialmente esse primeiro caso. Então, vamos começar sempre como a gente estuda, né, iniciando ponderação T2, plano coronal, tá? Então, aqui, ó, a gente observa já que a via biliar, ela tinha um sinal um pouco heterogêneo. Deixa eu ampliar um pouco aqui para vocês, ó, né? Possivelmente, essa estrutura alongada aqui deve ser uma prótese de via biliar. Lembrando que esses pacientes que colocam prótese, a prótese é difícil de visualização, às vezes até eu lanço mão, gente, de tomografia computadorizada para identificar prótese ou não, tá? Aqui na ponderação T1 em fase fora de fase, queria que vocês observassem isso aqui, ó, tá vendo? Parece que tem os foquinhos de suscetibilidade magnética aqui, ó. Isso quer dizer aerobilia. Eu estou na sequência T1 em fase e ela fica mais preta que a T1 fora de fase. O gás, ele distorce o campo magnético, ele dá suscetibilidade magnética, né? Onde eu vou procurar aerobilia? Lobo esquerdo. O paciente está deitado, o ar sobe. A situação do fígado mais superior é o lobo esquerdo. Então, eu vou procurar aqui e vou sugerir que isso aqui é aerobilia. Beleza? Tá? Então, vamos lá, dando continuidade, vamos ver o T2. Só que, só para adiantar já para vocês, ó, parece que tem umas alterações focais nesse fígado. Tá vendo? Nódulozinho, esses nódulos que a gente vai estudar. E esse nódulo aqui, tá? Vou botar a ponderação T2, plano axial, tá? Então, ó, em relação à via biliar, a via biliar, que ainda tinha um conteúdo meio heterogêneo, talvez com uma imagem um pouco alongada, né? Ela tem uma continuidade, tá vendo? Alongada, o que sugeria a possibilidade de prótese. É óbvio que isso eu posso ter a correlação com o que foi feito na CPRE, tá? E lembrar que, como a gente está vendo em dois planos, tá? A gente viu no coronal e agora a gente está vendo no axial, a possibilidade de artefato de fluxo, que seria um diagnóstico inicial para um lipossinal central, ela se torna menos provável. O artefato de fluxo não é usual ele repetir de uma forma similar em dois momentos no mesmo plano. Por exemplo, se repetisse esse plano axial, é difícil ele repetir exatamente a falha de enchimento, a falha de sinal, tá? E em dois planos, no axial e no coronal, ele ter longitudinalmente uma falha de enchimento e axialmente uma falha de enchimento, eu tenho que pensar na possibilidade, no caso aqui de uma prótese, ainda mais que ele manipulou a via biliar. Observe as formações nodulares, elas têm um sinal meio heterogêneo, porém hiperintenso em T2, e isso que a gente vai estudar a partir de agora. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a difusão, né? Então, na difusão, vou botar um mapa aqui, ó.
Então, o que a gente está trabalhando? Eu estou trabalhando desse lado aqui com a difusão e desse lado aqui com o mapa, tá? Eu vou seguir para o maior valor de B. Esse aparelho, o maior valor de B está aqui, ó. Possivelmente foi um 800, tá? Que é o que eu trabalho. Então, ó, queria que vocês observassem. Repara, ó, esse foco de hipersinal, ó, vou ampliar aqui para vocês, e a correspondência de hipossinal no mapa de ADC, tá? Uma outra alteração aqui, ó, esse hipersinal no maior valor de B e a correspondência de baixo sinal no mapa de ADC, tá? Então, a gente via que tinha ideia de restrição de fusão. Olha esse aqui, ó, esse componente hipersinal no maior valor de B e baixo sinal no mapa de ADC. Então, isso quer dizer restrição de fusibilidade da água. Basta a gente interpretar o porquê que tem restrição à difusão. E restrição de fusão e liberalidade da água, costumo dizer que no abdômen, habitualmente ela quer me dizer duas situações. Ou celularidade aumentada, que a gente encontra nos tumores primário e secundário, no colangiocarcinoma eu vou ter, na metástase hepática eu vou ter, e uma outra possibilidade é a presença de pus, tá? De coleção infectada. Então, por exemplo, no abscesso eu vou ter, no cisto hepático infector eu vou ter, e existe um terceiro diagnóstico diferencial que eu sempre falo para os resilientes, que a gente tem que ter em mente que pode ter essa apresentação aqui, é quando tem produto de degradação da hemoglobina. Então, vamos lá, o paciente tem um adenoma que sangrou, o paciente fez uma biópsia hepática que sangrou, tá? O paciente tem um cisto com sinal elevado na ponderação T1, que eu penso em sangramento, pode ter esse mesmo comportamento, ok? O diagnóstico diferencial que eu faço, então, mediante essas três possibilidades. O sangramento eu faço, eu vou lá ver o T1 com supressão de gordura, ele vai ter hipersinal. Mas o diferencial entre tumor e abscesso, eu tenho que ver no estudo pós-contraste. Geralmente, o abscesso, a área de liquefação é que ela tem difusão restrita. E como está liquefeita, não vai ter impregnação. Já as lesões tumorais, elas se impregnam. Elas podem ser até hiper ou hipovasculares, mas é efetivamente impregnação. Então, cabe agora eu procurar o estudo após contraste, tá? Então, no estudo após contraste, queria comentar alguns aspectos com vocês. Então, vou botar nessa divisão de três aqui uma fase pré, uma fase pós-precoce e uma fase pós-intermediária. Em tese, gente, eu admiti que isso daqui é um sem contraste, o material é uma portal. Autocrítica ao exame feito. Fase arterial, né, um pouco mais tardia do que o usual, quase que entrando numa fase portal. Como é que eu sei disso? Como é que eu julgo isso? Falo, pô, Antônio, mas olha só, o teu baço também é heterogêneo, o teu rim está pregnando mais o córtex, menos a medula. Mas quando você tem opacificação das veias hepáticas, como a gente observa aqui, babou, você perdeu sua fase arterial, tá? Nesse caso aqui, eu acho que ele não tem tanta importância. Eu gosto muito de ver fase arterial em abscesso, sim, tá? Exatamente porque ele me dá uma ideia de uma hiperemia adjacente às lesões. Não é específico, totalmente específico de abscesso, mas aumenta a suspeição para essa entidade. Então, se vocês observarem aqui, ó, esse parênquima hepático ao redor dos meus abscessos, ele tem um realce mais intenso que o restante do fígado. Isso é uma hiperemia, aumento de permeabilidade capilar no tecido circunjacente ao abscesso, tá? Então, eu faço estudo dinâmico se eu suspeito de abscesso hepático, eu não faço só uma fase portal, não, tá? E o que a gente vê no abscesso? São áreas liquefeitas, na correspondência onde a gente tinha aquelas áreas de difusão restrita, aquele hipossinal, então, hipersinal heterogêneo T2, e mais ainda, ó, parece que tem uma cápsula se impregnando. Então, vamos lá. Eu tenho uma paciente que tem obstrução biliar, que manipulou via biliar e tem um quadro febril esclarecido, tá? Essa paciente tem lesões focais que tem um predomínio pelo lobo direito, ou seja, não são lesões de distribuição randômica, não tem uma distribuição igual ao lobo direito e ao lobo esquerdo, tá? Essas lesões têm difusão restrita e o componente de restrição de fusibilidade da água está liquefeito. Associado a isso, demonstra uma cápsula que se impregna pelo meio de contraste venoso e uma hiperemia no parênquima circunjacente. Bom, gente, juntou isso, não tem diagnóstico diferencial abscesso hepático, tá? Aqui, entender que o abscesso hepático mais comum é o de origem que a gente chama de colangiolítica. É uma obstrução, é uma manipulação de via biliar que vai permitir a ascensão de bactérias do tubo digestivo para a via biliar e para o parênquima hepático, tá? Repare de novo, ó, ele continua com a parede do hepatocolado espessa e com impregnação pelo meio de contraste venoso.
Então, possivelmente, esse paciente fez obstrução, manipulou, né? Fez a exceção de bactéria, fez inicialmente uma colangite, que evoluiu com abscesso hepático, ok? Vamos voltar à apresentação, né? Então, abscessos hepáticos, alguns tópicos rápidos aqui, pode variar muito. Eu costumo dizer que o abscesso hepático é a lesão mais pleomórfica que eu conheço. Inclusive, foi um diagnóstico que eu errei razoavelmente, exatamente porque tudo pode ser abscesso. Um exame normal pode ser abscesso, uma alteração perfusional pode ser início de um abscesso, tá? Essa imagem liquefeita, bonitinha, quando o abscesso está maduro, né? Ela é típica, mas infelizmente ela não aparece em todos os casos. Quando madura, tá? Ela tem uma área de liquefação, habitualmente sinal reduzido em T2, em T1, alto em T2, vou impregnar a cápsula dela, tá? E o interior da lesão vai ficar sem impregnar. Esse interior ele pode ser uma cavidade única ou múltiplas cavidades, dependendo, obviamente, em que momento temporal esteja do abscesso, tá? Esse conteúdo liquefeito é que vai ter difusão restrita, ok? Então, essa combinação de informação, tá, me permite, obviamente, associado à clínica e laboratório, pensar em abscesso, tá? Então, olha como é importante a fase arterial. Isso é um abscesso hepático. Poderia dizer que isso é um cisto, tá? Se eu não tiver fases intermediárias aqui, ó. Se eu tiver a fase arterial, olha o que eu vou passar de informação. Opa, tem uma nítida hiperemia aqui. Opa, a hiperemia está exatamente ao redor da minha lesão. E olha como essa cápsula também tem atividade inflamatória. Ela está impregnando bem em fase precoce. Então, eu acho que tem que fazer fase arterial em suspeita de abscesso hepático. Olha a questão do pleomorfismo. Isso eram mesmo pacientes, 2 abscessos. Uma área liquefeita, tá? E um abscesso em formação. São pequenas lojinhas se formando. Então, isso que eu falo, parece até que é uma lesão meio sólida, né? Diferente dessa, mas tudo a mesma coisa. E olha a importância da difusão. Isso é no caso que me passaram, na suspeita de uma lesão tumoral no lobo esquerdo, o paciente estava febril, tá? E aí o médico dele pediu para fazer exame comigo, minha sorte que eu consegui associar a informação que uns 2, 3 dias antes ele começou a fazer febre. Então, aí eu peguei a lesão, ó. Repara que o lobo esquerdo está mais impregnado que o direito. Repara que eu injeto meio de contraste, a lesão não se impregna, ao menos uma cápsula tem impregnação. E quando eu faço a difusão, o maior valor de B tem hipersinal e o mapa de ADC tem hipossinal. Então, o banco de diagnóstico de difusão restrita, numa área liquefeita, com alteração perfusional, realce capsular, um paciente começou a fazer febre, diagnóstico de abscesso hepático. Beleza?